fase que a sua confecção está. Existem 4 fases da confecção, certo? E a gente vai começar a desmistificar passo a passo quais são essas fases da confecção. Fase número 1, que eu falo, né? A fase que começou a confecção, que você ainda é criança, né? E o porquê que eu faço essa analogia? O pessoal que começou ali e tal, e você vai observar que às vezes tem gente aqui que já está um certo tempo na confecção e vai identificar que está em uma dessas fases aqui, certo? A fase número 1 é o seguinte: você começou, então você ainda está com aquele negócio, você ainda tem aquela paixão, você ainda está com aquele sangue nos olhos, então você assim, cara, vai acontecer um monte de cagada, desculpa a expressão, às vezes é o corte que saiu errado, é a oficina que errou, é o corte que voltou manchado, é não sei o que. Aí você ainda está naquela fase de começo, você olha e fala assim, cara, aprendi mais uma hoje, é porque eu sou inexperiente, aprendi mais uma, aí não sei o que, e você vai levando porrada e você vai ali levando as coisas, você está no começo ainda e você tem essa paixão, você tem esse brilho no olho, você às vezes toma um prejuízo ali que, cara, era só aquilo que você tinha, sabe? E mesmo assim você dá um jeito, você persiste, você insiste e você vai para cima de novo. Essa é a fase criança da confecção, porque a criança é aquilo, ela ainda não passou pelos perrengues da vida, ela ainda está muito inocente ali no meio ainda. Então ela ainda persiste. Então a fase criança da confecção é aquela fase que você ainda não passou realmente por muitos dos desafios que existem dentro da confecção, certo? E ali você vai fazendo o quê? Você vai insistindo, você vai persistindo, e tem muita gente que ainda está nessa fase, que o cara já errou, mas vai dar uma escorregada e vamos que vamos, e vai levando e assim vai. Ele ainda está na fase criança da confecção. Aí a gente vai para a fase 2. A fase 2 você já entra ali, você já é um intermediário na confecção. Você já é um adolescente, mas você já é aquele adolescente rebelde, sabe? Aquele adolescente assim que já tomou muito na cabeça, né? Já apanhou um pouco da vida, tanto que a fase 2 aqui eu tive que anotar um monte de coisa, porque essa é uma fase decisiva na confecção. Sabe aquele adolescente que ele tem que decidir um monte de coisa, que ele está inseguro com um monte de coisa? Essa é a fase 2, é o estágio 2 da confecção. E qual que é esse estágio? Nessa fase você começou a crescer, você começou a ganhar um dinheirinho, você viu que o negócio está prosperando, tal. Só que aqui começa a vir um monte de problema. São problemas diferentes do cara que está na fase criança. E quais são esses problemas? Quanto maior vai aumentando a sua produção e você está nessa fase de adolescente, maior vai aumentando o quê? Seus erros também dentro da confecção. Né? Porque, como eu disse aqui, quem te ensinou a ser dono de confecção? Então começa a entrar nessa fase de adolescência, que começa a crescer, começa a entrar dinheiro e não sei o que, aí começa a vir o seguinte: você tem que decidir uma série de coisas dentro da sua confecção. Então você tem que decidir o seguinte: agora eu preciso contratar, que o negócio começou a crescer, eu preciso contratar mais gente, que eu preciso agora, porque o negócio tem que virar uma empresa agora. Aí você tem que crescer. Aí você agora fala assim, meu, agora chegou a hora disso aqui, né, virar uma confecção de verdade. Tal. Não que antes não fosse, mas é que antes você não tinha dinheiro, agora começou a entrar um dinheirinho, tal, não sei o que. Aí começa vindo aqui algumas questões que muitos de vocês vão se identificar nessa fase. E quais são essas questões? Porque aqui, ó, você começa o seguinte: tenho que contratar. Então o primeiro desafio de qualquer pessoa na confecção é: quem eu vou contratar primeiro? Por onde eu vou começar? E aí vem uma questão. Você logo pensa o seguinte: preciso contratar alguém de confiança, preciso colocar alguém de confiança aqui dentro. E normalmente quando a gente já tem essa decisão, a confecção começou a dar certo, você começou a crescer, tal, não sei o que, você precisa trazer alguém de confiança, quem é que você traz? Normalmente a esposa convence o marido, que mostra, ó, falei pra você que isso aqui ia dar certo, traz o marido. Ou o marido traz a esposa, ou traz um amigo, ou traz um parente, tal. Normalmente isso acontece muito, não sei na sua confecção, mas muito dessa fase 2, que é quando você decide falar assim, cara, eu preciso começar a contratar, e aí começa a vir essa questão de falar quem que eu contrato primeiro. Então, normalmente a gente sempre busca primeiro pessoas que a gente confia, ou seja, a gente não vai pela competência técnica na maioria das vezes. A gente já vai logo na questão assim, pô, eu quero uma pessoa ali do meu lado que seja uma pessoa que eu confio.
É mais ou menos assim? Foi assim na sua confecção? Você que se encontra nessa fase 2 que começa a acontecer? Quando o negócio chega nessa hora, você começa a crescer, começou a contratar, já começou com contratações ali que muitas vezes foram mais pela questão da afinidade do que pela capacidade técnica, certo? Aí é o seguinte, você não somou 1 mais 1 para virar 2. Muitas vezes você trouxe uma pessoa que às vezes também não tinha muita experiência, assim como você também não tinha. E aí nessa fase da confecção começa a surgir um monte de dúvida. Começa a vir um monte de dúvida e de incerteza. Você está fazendo, está crescendo, o negócio está começando a evoluir, você precisa contratar, você precisa isso, você precisa aquilo. Você trouxe pessoas ali que começaram ali, pessoa de confiança, e aí começa a vir o seguinte. O que não vai faltar nesse momento é uma coisa chamada palpiteiro. Palpiteiro. E o que são palpiteiros? Normalmente são pessoas que estão ali ao seu redor, que viu que a sua confecção começou a dar certo, que viu que agora, o pessoal da família começou a vir trabalhar com você e não sei o quê. E é normal. E vai vir muita gente dar palpite. Só que pode vir pessoas certas e pessoas não certas dar palpite. Pessoas que vão falar pra você, se eu fosse você, melhor não crescer. Time que tá ganhando não se mexe. Você já tá faturando 50 mil no mês, uau! Não, é melhor ficar do jeito que tá. Pra que crescer mais? Aí vem outro e dá um palpite diferente, vem outro, não sei o que tem. Essa fase da confecção é uma fase extremamente de risco dentro da confecção. E normalmente você já trouxe ali pessoas que são muito próximas de você, pessoas que por serem tão próximas, elas querem te blindar, querem te proteger, então elas não querem te ver mal, não querem te ver estressada, não querem, mas às vezes elas te estressam mais ainda. Fase 2, fase de adolescente, incerteza, insegurança e medo, mas você está crescendo, e ali você vai, o que não vai faltar gente falando na cabeça, e assim você vai levando. E aí, tem pessoas que passam por essa fase, e chegam no nível 3 da confecção. O que é o nível 3 da confecção? Agora você já chegou na fase adulta. Você já passou ali pelo colégio, já passou ali pela faculdade, agora você já está no mercado de trabalho, meu filho. Agora você já se jogou no mercado de trabalho. Fase 3 da confecção. Fase 3 é o seguinte, você já superou muito medo, muita indecisão, muita incerteza, e agora você entra num nível que o que acontece? Sua confecção cresceu, você escutou os palpiteiros certo, foi pelo lado dos palpiteiros certo, ou ficou observando o vizinho que estava indo melhor lá na frente e falou, opa, vou seguir ali, vou fazer o mesmo caminho que ele está fazendo. E aí o negócio deu certo, cresceu, começou a prosperar, chegou num nível, e aí quando você chegar na fase 3 da confecção, agora o que vai acontecer? Você chegou na fase 3, que acontece o seguinte, cara, aqui você já tomou muito tombo de oficina. Você já tomou aqui, já foi roubado por funcionário picareta. Você já teve ali, cortador que errou corte seu, funcionário que errou serviço, outro que roubou, já tomou tombo de oficina. Aqui você já está naquela fase que você já é calejado. Você já é calejado. E aí é o seguinte, você teve problema com corte que encolheu de oficina, você teve problema com modelagem que estava errada, você teve problema com um monte de coisa dentro de confecção, com um monte de problema dentro de oficina. Então aqui você já é o quê? Você já é calejado. Você já é calejado nessa fase aqui, certo? E aí o que acontece? Tem uma coisa quando você está nessa fase do estágio 3, que é o seguinte, todo dono de confecção que está no estágio 3, que eu conheço, e olha que eu conheço confeccionistas do Brasil inteiro, todo dono de confecção que já está nessa fase 3, que cresceu, que fez ali a sociedade, tal, familiar e tal, e trouxe as pessoas certas, escutou os palpiteiros certos, olhou na direção certa, já apanhou, já tomou na cabeça de tudo que é lado. Cara, todo confeccionista nível 3 tem uma pilha de cheque trancada dentro do cofre ou numa gaveta. Ou é uma pilha de cheque sem fundo, ou é uma pilha de boleto devolvido. É impressionante. E ele às vezes olha para isso como se fosse uma cartinha de amor. De vez em quando ele vai lá, ele abre o cofre, ou ele olha lá, abre a gaveta, pega aquele monte de cheque sem fundo e começa a olhar e fala assim, ei, mas se eu tivesse recebido esse dinheiro, hein? Era para estar bom hoje, vixe, nossa senhora, mas era para estar bom, nossa, era para estar em outro nível o negócio aqui. Todo dono de confecção que chega no nível 3 já apanhou demais, já passou por todos esses perrengues e não sei o que. Só que aí vem uma questão. E qual é a questão do cara que chegou no nível 3?
Chega nesse ponto, você é uma pessoa que você é cheia de orgulho de você olhar e falar, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu fiz aqui dentro da minha empresa, olha o que eu já construí aqui dentro dessa confecção. Né? Só que aí você tem uma coisa dentro do nível 3. Você já passou por tanta coisa, que agora, meu amigo, a coisa deu aquela... Quando dá aquela estacionada, quando começa a faltar venda, tal. Sabe uma coisa que falta no cara que está na confecção nível 3, já apanhou, já fez tudo, já passou por tudo, já tomou muito calote, mesmo assim prosperou, conquistou. Você está num nível que se tem uma coisa que você não tem mais, é paciência. Se tem uma coisa que você não tem mais é paciência. Sua paciência já esgotou. Porque você fala assim, cara, eu já passei de tudo na confecção, já vivi tudo na confecção, não tem mais paciência para nada. E inclusive você não tem mais paciência nem com o sócio, que normalmente a gente sabe quem que é, né? Ou é marido ou é mulher. Você já não tem mais paciência, já chegou no limite. Essa é a confecção nível 3. Fase adulta. Né, o mercado foi mudando, muitas coisas mudaram e aconteceu ali dentro. E é uma coisa assim, ó, eu sou dono de confecção, né, e convivo com a minha mulher dentro de casa, que também é do ramo de confecção. O pessoal fala, né, que depois que a gente casa, a gente namora menos, né? Eu falo, se for dono de confecção, namora menos ainda. Porque às vezes a gente fala assim, ah, final de semana vamos viajar para tal lugar, vamos fazer não sei o que, e e chego eu em casa, sexta-feira, tal, mala pronta, tal, vamos viajar. Quando chega todo animadão, tal, não sei o que, quer acabar com o final de semana, é quando a mulher vira e fala assim, ai, nem te contei. Eu falei, o que, amor? Sabe aquele corte lá, o número 315? Eu falei, o que tem? Nem te falei, chegou da confecção, da facção, tava o corte inteirinho errado, teve que devolver tudo. Aí eu já penso no boleto da segunda-feira, aí eu já falo, puta que pariu, eu tava esperando chegar aquele corte para completar os pedidos, para poder faturar e não sei o que, e já estragou, aí já acabou o final de semana, e aí é mais ou menos o nível 3 do cara da confecção. E agora vamos falar do cara que está na fase de nível 4 da confecção. Quem está com o nível 4 da confecção é a pessoa que está na fase do quê? Passar o bastão para frente. É a pessoa que já passou ali a fase criança, já aprendeu muita coisa nos trancos e barrancos, já passou pela fase intermediária, que foi a fase de escolher os sócios, decidir qual era o mercado, de não sei o que e tal. Passou pela fase adulta, enfrentou todos os perrengues, todos os problemas, já apanhou tudo que tinha para apanhar, já tomou calote de tudo que tinha que tomar, já se lascou de tudo que é jeito que tinha que se lascar. Chegou na fase que ele fala assim, cara, preciso passar o bastão, né? Preciso passar isso aqui para frente. Né? E para quem que eu vou passar isso aqui? Vou passar para o meu filho, para minha filha, tal, não sei o que. Aí começa um problema. E um problema muito sério. Tá? Que eu vejo isso também constantemente com o pessoal que está na fase 4 da confecção. Que quando você chega nessa fase do nível 4, que é a fase de passar o bastão, o que acontece? Você já formou seus filhos, certo? Já construiu patrimônio, ei, época boa, você pegou a época boa da confecção que eu sei, época que o que fazia, vendia, chegava, acabava, não dava nem tempo de arrematar a roupa, e era um tome lá da cá, e dinheiro pra cá, e roupa pra lá, e não sei o que, você pegou as épocas áureas da confecção. E aí nessa fase, assim, o pessoal que viveu essa fase da confecção, né, conseguiu construir muito patrimônio, que confecção sim, gente, é um ramo que dá pra ganhar dinheiro. Né? Independente de quem começou nas antigas, eu conheço muita gente que está entrando agora na confecção e também está ganhando muito dinheiro. Mas o pessoal que está na fase 4 já cansou. Fala, não, cara, 30 anos mexendo com isso aqui, 35, 40 anos mexendo com confecção, não aguento mais ver confecção na minha frente. Aí chega a fase que você quer passar para os filhos. Só que os filhos são diferentes de você. Eles tiveram outros ensinamentos. Eles têm outros hábitos, por mais que você criou o filho dentro da confecção, sabe? Tem casos assim, tipo, meu, a criança foi criada ali do lado da máquina de costura, embaixo da mesa de corte, né? A brincadeira dela era fazer a bola ali com um retalho de tecido e jogar dentro da confecção. Só que você tem que entender que ela não é você. Você tem que entender que quando você chega nesse nível, que você quer passar o bastão, tem uma coisa muito importante nessa fase, que é você entender o seguinte. Você olha para os seus filhos e fala assim, mas não é possível. Cara, ele viveu aqui, ele nasceu aqui dentro, não sei o que, ele não faz do jeito que eu faço. Ele quer fazer do jeito dele. Aí você olha para dentro da confecção, aí você olha e fala assim, mas não é possível.
Além dele não fazer do jeito que eu faço, você queria que ele fosse como você. Você queria que ele fizesse do seu jeito, só pelo fato dele ter nascido e vivido dentro de uma confecção. E aí a pessoa que chega no nível 4, ela é sim, eu falo que o dono de confecção que está no nível 4, ele é o dono da confecção que mais está estressado de todos os níveis, por incrível que pareça. Falei no nível 3 ali que o negócio era embaçado, mas no nível 4 a coisa é pior ainda, certo? E aí chega nessa fase que você tem uma série de medos, voltou um monte de medo, um monte de segurança, fala assim, caraca, eu construí, eu fiz patrimônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo dentro da minha confecção, mas os meus filhos... Cara, existe uma receita para isso dar certo. Porque se somar a tua experiência com os novos conhecimentos que essa galera jovem tem, a nova visão que eles têm, um tem muito a ensinar para o outro. O que você tem que entender, fase 4, é o seguinte, eu vou dar spoiler aqui, é que ele nunca vai fazer do seu jeito e ele nunca vai fazer como você. Não importa se ele passou 30 anos vendo você fazer, ele ou ela, mas ele é ele, ela é ela e você é você. E aí chega nessa fase do nível 4, a gente olha para dentro da confecção e a gente já começa a dilapidar patrimônio. E o que é dilapidar patrimônio? Porque às vezes você está no nível de estresse e falta uma série de entendimentos entre as partes dentro da confecção que vocês não conseguem mais fazer a confecção evoluir. Aí muito daquele patrimônio da época boa, não sei o que, pô, precisei agora vender um terreno lá para colocar dinheiro dentro da confecção. Precisei agora vender, eu tinha um apartamento lá da praia, precisei vender para colocar dentro da confecção. Já está no nível 4. Estresse, falta de entendimento, gente dando cabeçada um no outro o tempo inteiro, insegurança e assim consecutivamente. Já passou por todos os perrengues da confecção, porém agora seus desafios são outros. É você olhar para dentro da sua empresa e falar, porra, eu ainda não confio 100% de passar isso aqui para frente.